O livro de Atos, no capítulo 1, o verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo deu uma grande missão aos seus discípulos. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão aqueles que levarão a obra de Deus avante. Vocês é que vão testemunhar, pregar em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. A obra de Deus, ela apresenta de tempos em tempos surpreendentes semelhanças em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos que existiram, ocorreram ou ocorrem ainda em nossos dias. Sabe, amados ouvintes, o princípio do relacionamento com Deus e os homens são sempre os mesmos. Deus não inovou seus princípios de relacionamento. Os movimentos importantes do presente têm os seus paralelos com os movimentos do passado. A experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições para o nosso próprio tempo. Por isso, nós não podemos esquecer do passado, nós não podemos esquecer das antigas lições dos nossos pais, da fé dos nossos pais, os movimentos espirituais que nossos pais deixaram como experiência, como legado. Deus, pelo seu Espírito Santo, ele dirige especialmente os seus servos na obra aqui na terra, na promoção da salvação aos seres humanos. Ele dirige cada filho seu que se envolve para pregar. A cada um de nós, homens, mulheres, eles são instrumentos nas mãos de Deus. Você tem sido esse instrumento nas mãos de Deus para promover a salvação daqueles que ainda se acham perdidos neste mundo. A cada um, meus queridos, a cada um dos seres humanos, aqueles que gostam de Deus, que creem na salvação, que amam a Jesus Cristo, o Espírito Santo, que amam essa obra, a cada um é concedida uma porção de luz suficiente para habilitar esta pessoa a efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Cada um recebe luz suficiente. Você não tem que ser igual a todos, eu não tenho que ser. Cada um de nós temos o dom diferenciado. Não importa se é maior, menor, melhor. Não tem para isso. No reino de Deus, todos são importantes. Por isso, Deus dá luz suficiente para habilitar você, meu querido e amado, a fazer a obra de Deus, a trabalhar por Deus. Nenhum ser humano já chegou a compreender completamente a vontade de Deus. Ninguém compreendeu plenamente a plenitude da mensagem de Deus. Nenhum de nós compreendemos todas as coisas, mas nós somos chamados a proclamar em nome de Deus. Mesmo os profetas, eles não compreendiam. Mesmo eles não compreendiam por completo a significação das revelações que a eles foram confiadas. O sentido deveria ser desvendado nos séculos vindouros, nas revelações futuras, nas explicações após a revelação. Nós vemos o profeta Daniel, por vezes, dizendo, eu não entendi, não compreendi, e Daniel caía de joelho, buscava. Sim, meus queridos, mesmo Deus revelando a eles, nós somos homens, somos mortais, nem todas as coisas compreendemos de imediato ou vamos
viver toda a nossa vidinha aqui e não vamos compreender. O apóstolo Pedro, ele endossa isto dizendo: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, os profetas inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. 1 Pedro 1, verso 10 a 12. Perceba que ele está dizendo que os profetas indagaram, os profetas inquiriram, significa que eles não compreenderam de imediato. Os profetas, meus queridos, eles buscavam atentamente, investigando qual a ocasião, quais as circunstâncias, o que era aquilo. E uma coisa, a eles foi revelada que não para si mesmo, mas para vós outros, ou seja, seria para nós, para os futuros. Aquilo que estava sendo revelado a eles não seriam para eles, mas seria para aqueles outros no futuro. Veja que eles não compreendiam tudo que eles são para o povo de Deus na nossa era, né? Na era cristã. Buscar, inquirir, investigar. Talvez não será para o nosso tempo a revelação de Deus, será para o futuro, será para os nossos filhos. Aqueles santos homens de Deus, aqueles profetas, aqueles apóstolos, eles indagaram, eles inquiriram, investigaram atentamente com respeito às revelações que foram dadas a eles. Não talvez para eles mesmos, para as gerações, mas para as gerações futuras. Hoje poderíamos exclamar: que exprobração, aquela indiferença mundana que existe hoje, que se contenta ao declarar aos fiéis que as profecias não podem ser compreendidas. Constantemente vemos como vou dizer, indiferença mundana, essa exprobração da fé, das verdades de Deus. A profecia não pode ser compreendida. Não leia o livro do Apocalipse, não leia o livro tal, não leia o Velho Testamento, porque não pode ser compreendida. Que indiferença mundana que a era cristã vive. Enquanto os apóstolos, os discípulos, os profetas, os filhos de Deus do passado, nas eras mais recentes, no período da Idade Média, os pais da igreja, os grandes homens que fundaram os movimentos religiosos na América no século XV, XVI, XVII, XVIII, por aí, ou até antes, buscaram atentamente dia e noite, com jejum, oração, para compreender as profecias. E aquilo que estava no tempo determinado, Deus os revelava. Aquilo que não estava para o tempo determinado, Deus dava a eles a confiança na palavra de Deus. Talvez não era revelado, mas dava a confiança na palavra de Deus a eles. E hoje o mundo cristão diz: não, isso ficou na poeira do século, não precisa mais. Aquela profecia não pode ser compreendida. Se não pode ser compreendida, mas não é pecado estudar, buscar, inquirir, se aprofundar. Se não for para nossas gerações, Deus diz: calma, meu amigo, é para o futuro. Com frequência, a mente dos próprios servos de Deus se acha tão cegada pelas tradições, pelos falsos ensinos que hoje tem, que pode apenas aprender parcialmente as grandes coisas que Deus revelou em sua palavra. O mundanismo, as tradições, os falsos ensinos cegam a nossa mente
E não podemos compreender muitas verdades, porque estamos cegados pelo mundanismo, pelos falsos ensinos, falsas crenças. Os discípulos de Cristo, mesmo quando o Salvador estava com eles aqui, eles retinham o conceito popular de que o Messias, como seria o príncipe terreno, ele assentaria no trono em Israel, exaltaria Israel ao trono, e Israel seria um domínio universal. Os discípulos criam assim, eles não compreendiam o significado das palavras de Jesus, que predizia o seu sofrimento, que predizia a sua morte, que dizia: o meu reino não é deste mundo, eu não sou daqui. Cristo enviou aqueles discípulos, mesmo não compreendendo: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Vós sois. E ele dizia: ide, pregai, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, verso 15. E aquela mensagem baseava-se na profecia de Daniel 9, que nós estudamos nos últimos dias. As 69 semanas, que deveria estender até o ungido, o príncipe, que dizia da unção do Messias. Os discípulos aguardavam ali, sabe o quê? O estabelecimento do reino do Messias em Jerusalém, a fim de governar toda a terra. Por isso, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eles queriam estabelecer o reino terreno. E a Bíblia diz que na entrada triunfal em Jerusalém, Jesus chorou, desce do jumentinho e desaparece do meio do povo, porque aquele não era o plano deles. Mesmo Jesus estando com os discípulos, eles não compreendiam. Eles estavam cegados com as tradições terrenas, com o mundanismo terrenos, e não compreendiam o que Jesus expunha a eles. Portanto, não era por isso que os discípulos perderam a esperança. Não foi por isso. Eles não perderam, mesmo não compreendendo, mesmo sendo disciplinado por Jesus, sendo repreendido por Jesus, eles não perderam a esperança, mesmo não compreendendo o plano que Jesus tinha. Eles pregaram a mensagem, foram de 2 em 2, foram enviados e pregavam a mensagem que Jesus tinha confiado a eles, mesmo compreendendo mal a significação da mensagem que Jesus tinha dado a eles. Eles pregaram, foram pregando, ao passo que seu anúncio se baseava em Daniel 9, 25, eles não viam no versículo seguinte que o Messias deveria ser tirado. Olha bem, eles tinham uma base escriturística, mas não tinha toda a compreensão. Daniel 9, 25 dizia: olha, o Messias vai ser tirado. O coração daqueles discípulos havia se fixado na glória, mas na glória de um império terrestre. Perceberam? Isso cegou a compreensão deles. Tudo o que eles olhavam em Jesus é que Jesus estabeleceria um império terrestre. Perceba, no próprio tempo em que esperava ver o Senhor ascender-se ao trono de Davi, viram ele ser preso, viram ele ser açoitado, viram ele ser escarnecido, viram Jesus sendo condenado por uma turba e pregado em uma cruz, uma morte vergonhosa para aqueles dias. Que desespero! Cadê o nosso Messias? Cadê aquele que sentaria no trono de Davi? Cadê aquele que nos libertaria do Império Romano e nos daria um futuro melhor? Cadê? E agora
O desespero tomou conta do coração deles, a angústia oprimia o coração daqueles discípulos. Eles pregaram que o reino de Deus seria estabelecido. O reino de Deus está próximo. Cristo veio no exato tempo predito pela profecia. As Escrituras haviam se cumprido em todos os detalhes. A palavra e o Espírito de Deus atestava da missão divina do Filho de Deus. Exatamente como era a missão, como Jesus tinha exposto aos discípulos, mas eles não compreendiam. Assim estava se cumprindo. Jesus havia sido o verdadeiro Messias. Teria ele sido assim imerso em desapontamento se ele fosse de fato o verdadeiro Messias? Essa era a pergunta que torturava a mente daquelas desesperadas almas dos discípulos, daqueles que criam. Naquele sábado em que Jesus estava ali na sepultura, cadê o Messias? Cadê aquele que era a nossa esperança? Mas parece que eles não viam a ressurreição, não é mesmo? Será que Jesus não tinha falado para eles da ressurreição? Claro que tinha. Mas cadê a ressurreição? Será que Jesus não tinha falado para eles sobre o reino está próximo, que era o próprio Cristo implantando o seu reino no coração da humanidade? Eles não compreendiam isso? Não, eles não compreendiam. Jesus tinha explicado o detalhe para eles. Contudo, uma coisa, mesmo angustiados, torturados pela decepção, eles não foram esquecidos, não. Jesus não esquece aqueles que ficam decepcionados com alguma coisa na vida, com alguma incompreensão escriturística. Jesus não esquece aqueles que se decepcionam com alguma interpretação profética. Jesus não decepciona os seus filhos que, mesmo torturado pela decepção, buscam. Jesus disse, o próprio Deus, no livro de Miqueias, de Salmos, de Isaías, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Ao justo nasce luz nas trevas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos tornarei eles planos. Estas coisas lhe farei, e jamais os desampararei. Que promessa de Deus aos seus filhos na dor da decepção, como no caso dos discípulos. Sim, não compreendemos tudo. Às vezes, ao olharmos para anos anteriores, ano 2000 chegará, mas não passará. Jesus não voltou. Muitas pessoas ficaram decepcionadas porque não entenderam exatamente a profecia. Depois houve uma outra data, 2012, né? Se eu não me engano foi 2012, o mundo vai acabar. Não acabou. Jesus também não voltou. Muitos ficaram decepcionados, mas talvez decepcionado, mas não esquecido. Entenda isso. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Tornarei as trevas em luz perante eles. Os caminhos que eram escabrosos se tornarão planos. As coisas que você não compreendeu podem ser para o futuro. O que os discípulos haviam anunciado sobre próximo está o reino, está próximo o reino de Deus, arrependei-vos, estava tudo correto. O tempo estava cumprido de acordo com a profecia de Daniel 8, Daniel 9. O reino de Deus está próximo. E ao expirar o tempo, as 69 semanas de Daniel 9, que deveria estender-se até ungido, Cristo Jesus foi até o Rio Jordão, foi batizado por João Batista, foi ungido pelo Espírito Santo, foi batizado e ungido. E uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
O reino de Deus não era conforme imaginava os discípulos, um domínio terrestre. Tampouco era um domínio futuro, temporal, o qual os domínios o serviriam e lhe obedeceriam aqui. Não eram assim. A expressão de Deus que Jesus ensinava os discípulos designava tanto o reino da graça quanto o reino da glória. Era isso que Jesus estava tentando ensinar aos discípulos. O apóstolo diz: achegamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. A existência de um trono, meus amados, implica a existência de um reino. Cristo usa a expressão: o reino dos céus será semelhante. E a palavra ou a expressão reino do céu era para designar a obra da graça no coração dos homens, dos seres humanos. E esse reino ainda estava ou ainda está no futuro. Sim, o reino da graça vivemos hoje, mas o reino da glória viveremos quando Jesus voltar, quando Jesus retornar e nos revestir da glória imortal. Quando o Senhor, ele rendeu a sua vida, ele exclamou: está consumado. E ali então foi ratificada a promessa de salvação feita ao pecaminoso casal, lá no jardim do Éden. O reino da graça que antes existia pela promessa de Deus, foi agora então estabelecido quando ele clamou: está consumado. Assim, meus queridos, a morte de Cristo, o acontecimento que os discípulos encaravam como a destruição final de suas esperanças, eles pensaram: agora acabou. Foi aquilo que confirmou para sempre a esperança que eles tinham no Messias antes dele morrer. A morte dele, a ressurreição de Cristo confirma. Embora tenha acarretado um cruel desapontamento no coração dos discípulos, foi a prova de que suas crenças estavam corretas. E essa prova foi tão cabal que os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, viveram e deram a vida pelo seu mestre, porque compreenderam que mesmo em meio à desesperança, ao desapontamento, existe uma luz. E Jesus ressuscitou no terceiro dia, esteve com eles, confirmou a missão dele, confirmou a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. E os discípulos ficaram tão fascinados, tão cheios do Espírito Santo, tão cheios de esperança, que nunca mais perderam a esperança. Ah, meus queridos, você já teve algum desapontamento na sua vida? Já se desapontou com alguma coisa que você não compreendeu bem, que não foi bem orientado, ou não conseguiu decifrar, mesmo pesquisando, inquirindo, indagando? Lembre-se, Jesus é a luz que nunca apaga. Amanhã você pode compreender como os discípulos, e a sua esperança nunca mais vai morrer. Aquele evento que encheu o coração dos discípulos de esperança, agora abre a porta da esperança, não apenas para os discípulos, mas para todos os fiéis de Deus em todos os tempos. Misturado com o ouro puro do amor dos discípulos por Jesus, encontrava-se a liga das ambições. Veja que situação. Sua visão estava cheia com o trono, com a coroa e a glória terrestre. O orgulho do coração, a sede de glória mundana fizeram com que eles não percebessem as palavras do Salvador que mostravam a verdadeira natureza do seu reino e apontavam para a sua morte. Destes erros dos discípulos
não da profecia, dos discípulos, da compreensão, da mistura. Eles amavam a Jesus, sim, amavam profundamente a Jesus. Mas havia uma mistura de ambição, de egoísmo no coração. E isto cega o ser humano. Você pode amar a Jesus, mas se existir essa mistura de ambição egoísta, isso vai nos cegar. E sempre ocorreu isso no coração do ser humano. Daqueles erros resultou a prova que foi permitida a fim de corrigi-los. Tudo aquilo foi permitido para corrigi-los. E a eles, então, depois da correção, foi confiada a obra de anunciar o glorioso evangelho do ressurreto Filho de Deus, a fim de prepará-los para a obra. Foi permitido a experiência amarga da decepção. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos do caminho de Emaús e ali expunha-lhe a respeito dele, de tudo aquilo que constava nas Escrituras. E aquilo era o propósito de Jesus, de firmar a fé dos discípulos sobre as palavras proféticas. Não meramente por seu testemunho pessoal, como também pelas profecias. Estava Jesus ali, testemunhando pessoalmente. Mas não apenas. Ele usava as Escrituras, expunha as Escrituras, o que os profetas falavam. O testemunho pessoal de Jesus era importante, mas o testemunho das Escrituras era também importante. E Jesus ali comunicou esse conhecimento a eles. E Jesus encaminhou eles às Escrituras, a Moisés, a todos os profetas, encaminhou não apenas a pessoa de Cristo, porque as Escrituras expunham tudo o que estava escrito a seu respeito. Portanto, nós vamos a Jesus, compreendemos o seu plano, quando nós vamos às Escrituras, que nos levam a Cristo, em sentido mais completo do que nunca antes. Os discípulos haviam achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. A incerteza, o desespero deram lugar à segurança perfeita e esclarecida da fé. Tinham passado pela mais severa prova possível e visto como a palavra de Deus se cumpriu triunfantemente dali em diante, e que então poderia intimidar a fé deles. Nada mais. Na mais aguda tristeza, eles tinham firme consolação. Uma esperança que era como âncora da alma, segura e firme, como diz Paulo em Hebreus 6, verso 18 e 19. Diz o Senhor: o meu povo jamais será envergonhado. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. No dia da ressurreição, os discípulos encontraram o Salvador e ardiam os seus corações ao ouvirem novamente as palavras do amado Jesus. Antes da ascensão, Jesus lhe ordenou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E acrescentou a eles: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. No dia do Pentecoste, desceu sobre eles o Espírito Santo, o Consolador prometido, e o coração daqueles homens estremeceu com a presença sensível do Senhor, que tinha ascendido ao céu. Eis que eu vou, mas enviarei outro, o Consolador, outro igual a mim, e ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em tudo o que for necessário. Ele vos ensinará, ele vos protegerá, ele vai consolar,
Ele vai lhe ensinar e ele vai estar com você. Ele, ou seja, outro igual a mim. Sabe, meus amados, dos desespero dos discípulos há plena certeza. Sabe, você já ficou desesperado alguma vez? Mas não desanimado, não é mesmo? Quando nós olhamos a vida daqueles homens do passado, vamos olhar para Josué, um exemplo, que desespero para Josué liderar aquele povo. Que carga pesada, Josué. Mas Deus disse: tem de bom ânimo, Josué. Ser forte, corajoso, eu vou estar com você. E esta sempre foi a mensagem de Jesus. Você está desanimado, está triste, está desesperado, está desapontado por não compreender algumas coisas da Bíblia? Nós nunca vamos compreender completamente. Está desapontado com o seu pastor? Sim, nessa terra nós vamos estar desapontados. Está desapontado com a sua religião, com a sua igreja, com a sua fé, com os fiéis da sua igreja? Sempre vamos estar ter desapontamento aqui nesse mundo, meus queridos, mas entenda que depois do desespero pode vir a plena certeza. A incerteza, o desespero pode dar lugar à segurança. Nós enfrentaremos os crisóis da vida aqui neste mundo, enfrentaremos as provações, mas elas são para nos dar firmeza, convicção, certeza. Os discípulos passaram por tudo aquilo, simplesmente, no nosso linguajar humano, para fortalecê-los, para lhe dar esperança, para lhe dar convicção de que Jesus nunca abandona um filho querido seu. Que Deus te abençoe. Não perca a fé, não perca a esperança, mesmo que você esteja decepcionado. Vá para a Bíblia. Se firme na palavra do Senhor e Deus vai lhe dar luz e uma gloriosa manhã, porque Ele nos prometeu e Ele é fiel em cumprir. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Vamos orar, Pai querido, obrigado, porque o Senhor nunca abandona um filho querido que busca com o coração sincero. O Senhor nunca abandona os seus filhos que estudam, vão inquirir, vão indagar, vão pesquisar. O Senhor nunca abandona um filho que passa por uma decepção, como os discípulos passaram. Meu Deus, te louvamos porque o Senhor nos dá certeza de estar conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor nos dá certeza de que as Escrituras é que nos une a Ti, nos leva ao Senhor, porque ela expõe a respeito da pessoa maravilhosa do nosso Salvador. Fique conosco, Pai. Firme a nossa fé. Coloque-nos junto ao Senhor cada dia. Em nome de Cristo Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Meu querido, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.